duas árvores, uma do conhecimento. Aí não gravou. E ele, nessa árvore, coloca um fruto. Então, esse fruto ali, ele tinha que ingerir pecado para que ele pudesse ter consciência do que é o pecado. Então, por isso que quando ele come, não quando a mulher come, mas quando ele come, os olhos se abrem. Ele viu que estava. Por quê? Porque ele passa a ter, não ter somente esse inclinação para o bem. Ele passa a ter duas: inclinação para o mal e inclinação para o bem. Ele começa a saber que é pecado. Então, a partir desse momento, ele começa a ter a origem do pecado. Então, o homem tem a liberdade, tem a escolha. Você escolhe servir e amar a Deus, Deus não impõe isso a você, não é obrigatório, você tem que escolher a Deus. Né? Aí está mesmo, mas Deus, na sua presciência, já sabe quem são os eleitos, já sabe quem vai amar e quem não vai aceitar. Sim. Meu filho não é prometido, ele diz para mim que isso assim, não é justo. Ele fala o seguinte: poxa, se eu não amar, eu não vou ter sucesso. Ele diz que isso é uma espécie de ditadura. Por quê? Eu só posso ser abençoado se eu amar. Se eu não amar, eu estarei sujeito a ser amaldiçoado. Ou seja, aquela questão da escolha. Né? Eu escolho as bênçãos, eu escolho a correção para ser abençoado. Eu escolho a iniquidade para ser amaldiçoado. Mas na visão dele, e ele tem muito sobre isso, que é até ruim, né? Acaba lendo coisa também que não é interessante. Ele diz: pô, isso supera a ditadura, né? Porque a escolha é dada para você. Mas aí você tem que escolher o bem. Porque senão não vai dar certo. Mas não pode, não. Por exemplo, meu filho, você tem a escolha. Você faz a escolha certa para você ter recompensado, estude, obedeça os pais, respeite o mais velho. Se ele for bom filho, for respeitador, filho, eu tenho prazer de abençoar meu filho. Mas se meu filho faz totalmente ao contrário do que eu peço, vou presentear, vou honrar ele. Não, eu tenho compreensão de tudo isso. Mas eu também tenho também a responsabilidade. E eu nem falo sobre quando nós isso. passamos a maturidade de maior, você ora, pede, clama, bem, mas ele também é responsável. Mas na verdade. O senhor também, eu não me sinto também como culpado em relação a meus filhos. Não. Se ele fizer algo de errado. Porque você já fez a sua parte. Por isso que está te dizendo, ensina o caminho que a criança deve andar para quando ele crescer, não se desvie. Ou seja, a minha parte de ensinar o que eu fiz. Agora ele já está lá, já é responsável dele também. Ele é responsável pelas suas escolhas. E também, pastor, não cabe muito isso porque não é verdade. Deus nos abençoa quando Ele deseja, quando Ele acha bom, mas as pessoas que buscam também por bens materiais, não tendo Deus como seu único Senhor e Salvador, também conquistam. Então não é injustiça, é questão de esforço. Agora, quando Deus abençoa além, ok. Mas eu acho que hoje o grande problema da geração atual, me incluindo nisso, que eu só fui entender isso depois de certo tempo, é não querer lidar com as consequências dos seus próprios escolhas. Porque, é óbvio, aqui está a lei dos homens. E se você matar, você vai ser preso. Se você não matar, você vai ser livre. Aí você, mas eu queria matar e não queria ser preso. Não existe. Não existe. Por exemplo, você pode ir num lugar mais longe que for, você pode ir numa floresta que não tem nenhum acesso, nenhum meio de comunicação, mas daquele vizinho lá, naquele interior daquela mata, eles vão ter o conhecimento entre ser que existe sempre supremo. Por isso que ele adora o pão, o sol, a lua. Isso nasce com o ser humano. Você pode perguntar para o ser humano: você quer morrer? Ninguém quer morrer. Porque tem uma fagulha da eternidade dentro de nós. Não, isso você citou aí do Deuteronômio, eu estou de pleno acordo. Até fica muito mais fácil de exemplificar tudo isso.
O que eu busco sempre hoje é argumentos para poder lidar com ele. Ele lê muito sobre todas essas questões. E eu, infelizmente, não tive tempo de ler tanto quanto ele leu. Então, nas nossas conversas, às vezes, me falta um argumento. Quando falta argumento, se encerra eu esperar um pouco, compreender um pouco mais para poder para Eu vou o entendimento correto. vou dar uma fala do meu pastor. Pregue, se necessário, das palavras. Às vezes o maior sermão é você pregar com a sua própria vida. Principalmente ele está vendo você, o pai dele é um homem de Deus, um homem que tem compromisso, um homem respeitador, um homem sacrificado, um bom esposo. Não, ele está vendo isso tudo. Isso tudo está sendo gravado na memória dele. Então, ninguém vai se acreditar diante de Deus e falar assim, não sabia. Ela falar, ninguém, né, será indesculpável diante de Deus. Porque você viu o exemplo do Pai, você teve pessoas que foram até ele, pregaram para ele, falaram do amor de Cristo. A opção dele era não aceitar. Eu fiquei sempre a vida inteira tão preocupado nessa questão do adolescente. Eu tenho 2 filhos. E num certo ponto da minha vida, se eu tivesse comprado uma moto para trabalhar, eu me teria sido excedente. Mas como eu proibi os 2 de andar de moto, até de pegar carona ou de pegar mototáxi, proibido tudo, aí eu não podia ter uma moto. Meus filhos, 3 netos. Eita, os caras que eles pariram para mim. Vamos lá. Dá uma oportunidade. Esdras. Nome dele original. Aí. Ezra. Ela tem que botar um sotaque hebraico. Não, esse mesmo é Ezra. Que significa o Senhor te ajuda, né? Seu candidato. Autor Esdras, data 457 a 444 a.C. Local Judá, versículo-chave 3. Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia em Esdras, capítulo 1, versículo 3. Quem entre vocês for do seu povo, que seu Deus seja com ele, poderá subir a Jerusalém em Judá e construir a casa de Adonai, o Deus de Israel, o Deus que está em Jerusalém. A Bíblia hebraica. Jerusalém. Jerusalém, Adonai, tá bom? Vamos lá. Frase sábia. Reconstruindo o templo. Então, no livro de Esdras, você vai ver muito isso, que eles vão ser libertados pelo decreto do rei e vão regressar em 3 levas, tá? Vamos ir mais à frente. Então, eles vão regressar e vão fazer o quê? Vão reconstruir os muros e o templo que foi destruído por quem? Não, foi destruído por quem? Foi pelos sírios. Pela Babilônia? Não. Babilônia. Desculpa, tá certo. Eita. E foi só deixar uma dúvida. Esdras reconstruiu o templo. Neemias reconstruiu o muro. Sim. Esdras, a primeira leva vai tem aquele agora da segunda casa. A primeira leva vai com Zorobabel, o governador. A segunda vai com Esdras. E a terceira leva vai com Neemias. Quando o Zorobabel vai e depois Esdras vão reconstruir o quê? O templo. Mas quando Neemias vai, ele vai fazer o quê? A reconstrução do muro. O templo já vai estar reconstruído. Aí você vai entender quando ele reconstrói o templo, o muro, você vai entender o livro de Ageu, que eles ficam tristes ao ver o segundo templo. Porque não era igual ao primeiro. Que choram, né? Choram. Os anciões choram. A glória do segundo templo será maior que a da primeira. É nesse contexto que fala. Vamos lá. O conteúdo. Personagens principais: Zorobabel e Esdras. Zorobabel foi o governador, tá? E Esdras foi o sacerdote. Conteúdo. O livro registra o cumprimento da promessa divina de restaurar Israel em sua terra depois de 70 anos de cativeiro babilônico. Então, aqui, vamos lá. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 30, versículo 1 ao 4.
Não complica, é tudo diferente. Esdras, Neemias. É Neemias? Jeremias, Jeremias? capítulo 30, versículo 1 ao 4. Jeremias o quê? 30, versículo 1 ao 4. 30. Vai, irmãos. E esta? Vai, irmão. Não, tá final. Pode. Quem achou pode ler. Sucesso, vai ler. E a palavra que do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve no livro todas as palavras que eu te disse, porque eis que vem dias, diz o Senhor, e que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Fala-eis voltar para a terra que dei a seus pais, e possuirão. São essas palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Amém? Então, Deus tinha várias vezes advertido o povo através de Jeremias. O povo fez o que fez, prendeu o profeta, jogou no poço, não quiseram ouvir ele. Foram levados cativos para a Babilônia. Então surge essa profecia de Jeremias, que eles vão ficar lá na Babilônia um período, mas que depois Deus ia tirar eles desse lugar. E foi essa profecia que Daniel leu quando estava lá no cativeiro e vê que já havia se passado 70 anos. Ele começa então a avisar os seus compatriotas que chegou esse tempo e vai ter ali um movimento total com Esdras, Neemias, Zorobabel, onde o rei Artaxerxes, né? Artaxerxes, Ciro e Dario vão trabalhar nesse conjunto para a libertação dessa nação, voltar de volta para a sua terra natal. Eu diria que, por exemplo, o que disse Salomão em Provérbios, ensina o menino, se é que está em Provérbios, eu não lembro, né? Ensina o menino que caminha andar, que ele não se verá dele. Então faltou os remanescentes do povo que foi liberto do Egito e fazer isso com seus filhos. Porque eles viram tudo que Deus fez no Egito. Não necessariamente, mas a primeira leva viu. Mas seus pais viram, então faltou os seus pais ensinarem seus filhos. Não. Mas nessa época já eram os filhos dos filhos dos filhos, né? Às vezes. Sim, mas eles teriam que passar de geração para geração. É porque foram 400 anos. Isso que eu falo. Nós ensinamos nossos filhos o que é certo, mas a escolha é dele. Porque tem muitos filhos de crente aí que estão roubando, fumando, Eles matando. são piores do que filhos de gente que vai. A cadeia está cheia de crente, filho de crente, filho de pastor. E aí, foi erro do pai? Não. Então ele fala que ele saiu do Egito, mas o Eu Egito digo saiu por dele. exemplo, meu filho e meu neto. Meu neto, ele age exatamente igual ao meu filho. Que age exatamente igual. Que eu não acho legal. O meu neto, ele está com 12 anos, o mais velho. Ele vira e fala assim, pô, não gosto de briga. Ele realmente não é. O moleque igualzinho o pai dele mesmo, exatamente. E lendo isso, pensando nisso, esses pais não fizeram a parte deles, não ensinaram seus filhos. Sim. Eu não posso dizer com certeza que é isso. Tem a parte dos pais, da audição dos pais, mas tem também a parte. A gente faz a nossa parte, mas não sabe se a gente vai mandar deles. A gente não sabe como vai ser. Então, Ciro, Dario e Artaxerxes vai ser esses três governantes que vão trabalhar o eterno. Porque Deus fala assim: Ciro, o meu servo. Nossa, E ele não era. não é Ciro. Hebraico, né? Ciro, o meu servo. Ciro, Dario, pastor, meu pastor. Então, eu li uma coisa. Eles já eram convertidos nessa época? Não, eles não perderam. Eles vão trabalhar para Deus. Eles não eram. Não Os é. três eram da mesma nação? Não. Não, são nações diferentes. Ciro é um Então cada um vai Babilônia. Sim. vai trabalhar dentro desse contexto. Sim. Né? Mas eles vão para
Ele vai de. Você lembra da história de Daniel? Do Império? Está acontecendo aqui. Babilônia vai cair, vai vir o Medo Persa, vão assumir, aí depois vem a Grécia. Então, vai acontecer tudo isso. Então, Dario, Ciro e Artaxerxes vai ser esses elementos que vão levantar dentro desse contexto para quê? Para trabalhar para a libertação do povo de Israel. E eles eram o que mesmo? Qual a origem? Persas, Mas Deus usou eles mesmo eles não conhecendo a Deus. mesmo não conhecendo Deus. Ataxerxes é do Irã, né? Não, Deus usou um trabalho. Persa. Não, Persa que hoje é o Irã. Pode ser. Naquele tempo lá, os persas. Era os persas. Então Deus começa a mover, uma palavra que eu vi, até o diabo trabalha para Deus. Até o diabo. Isso é não. É. Ele trabalha muito tempo para converter os outros. Não sei. Deus vai usar essas pessoas, mesmo não conhecendo o tempo de vida com ele, para fazer benefícios em prol do seu povo. Mas até hoje é assim, né? A gente perceba o que não deve fazer e para onde não deve ir. Amém? Vamos lá. Continue. Leitura oficial. Isto foi conseguido através. Oi? Esdras. Conteúdo. Tá. Aí já cativeiro babilônico. Depois disso isto foi conhecido através da ajuda de 3 monarcas persas. Aí, ó. Aqui, Ciro, Dário e Artaxerxes, bem como os líderes judeus como Zorobabel, Josué, Ageu, Zacarias e Esdras. Ciro conquistou Babilônia em 539 a.C. e, de acordo com sua política de estimular os povos subjugados a retomarem as suas terras de origem, promulgou em 538 a.C. um decreto autorizando os judeus a fazerem o mesmo. Então, quando eu falei, ele vai levantar um decreto fazendo o quê? Que essas nações que de Israel voltem para a sua parte, sejam repatriados para a sua terra. Cerca de 50 mil pessoas retornaram sob a liderança de Zorobabel, lançando em pouco tempo os alicerces do templo. Esdras 1-6 descreve estes acontecimentos. Os capítulos 7 a 10 descrevem o retorno de Esdras a Jerusalém, sob o favor do rei Artaxerxes, para ajudar a trazer um reavivamento espiritual ao seu povo. Então, o primeiro que vai é Zorobabel. Depois, a segunda leva vai com Esdras. E a terceira leva vai com Neemias. Tema: a ideia predominante de Esdras é a restauração. Uma comparação entre Reis e Crônicas registram a destruição do templo de Israel. O último, a sua reconstrução. Um apresenta o quadro escuro de uma nação corrompida pela idolatria. O outro, uma nação completamente purificada do culto idólatra. Um registra o descuido da lei, o outro a restauração da lei ao seu devido lugar no coração do povo. Um registra a mistura de Israel como pagãos, o outro a separação completa de Israel da influência e dos costumes pagãos. Esdras dá uma lição admirável da fidelidade de Deus, fiel à sua promessa. Jeremias 29, 10 a 14. Vamos lá? Jeremias 29, 10 a 14. Jeremias 29, do 10 ao 14. Porque assim diz o Senhor: certamente que passarão 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Do 10 a 14. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? Então, do
já confessei que tem versículo que pega isolado aí, mas esse versículo é orarei da mim, né? Desse contexto, o povo volta no cativeiro, completamente liberto da idolatria, Deus vai restaurar a sorte deles. Passarei a orar, Deus vai começar a ouvir, vai começar a restaurar a sorte. Deixa eu falar da volta do povo do cativeiro babilônico. Então a gente não está, não vou dizer 100%, porque tem ali alguns, vamos chamar da idólatra, mas a grande maioria, depois do cativeiro babilônico, eles. Isso é muito interessante, né? Porque eu pensei no pensamento que tem isso. E o mais curioso, pastor, é que eles se corromperam na própria nação, que deveria ser o lugar mais propício para adoração. Quando eles foram para um lugar totalmente idólatra, eles conseguiram se purificar e voltar. Então, assim, pelo menos eu estou lendo Jeremias, eu acho muito interessante a forma que não é um ambiente que nos molda a realidade, né? Porque eles estavam na Babilônia, Daniel, Misael, esqueci o nome do Azarias, eles conseguiram ser diferentes num lugar totalmente corrompido. Enquanto o povo estava se corrompendo num lugar que era propício para adoração. Né? Não é um lugar, sempre é o que a gente se interessa fazer. Na primeira leva de pessoas importantes foi levada a elite. Dentro dessa elite estavam esses jovens. Mas a grande elite daqueles judeus sábios que conheciam, que foram escolhidos para ficar na corte do rei da Babilônia, tu vê que somente esses quatro não vão se corromper, não vão se corromper com os manjares do rei. A alimentação deles exigiam. Dentre todos da elite, somente esses quatro não se corromperam. Então, não é o elite, é a pessoa, o que ela crê, a fé, o Deus dela. Mas o bom é quando você está no ambiente difícil, é você se retirar. Tive a oportunidade, né? Eu trago hoje para a realidade da gente. O mundo hoje é praticamente uma Sodoma e Gomorra, né? Aí a gente vai fazer o quê? Ser diferente nesse meio. E a gente pensa sobre isso hoje, porque está acontecendo coisas que. Por isso que eu falo que nós somos uma esponja. Por isso que nós temos que. A palavra. Um dos tipos da palavra é o quê? Ela é água. Nos lava, nos purifica, né? Você imagina só, você pega um filtro e coloca aí no centro da cidade. Ela, depois de um tempo, vai estar aqui. Ela vai perceber, absorver a impureza. Tipo um filtro, né? Então nós somos alvo, somos atacados por várias informações. Pelos olhos, pelos ouvidos, pelo que fazemos. Então, isso fica tudo dentro daquele coração. Então, uma das formas de eu poder purificar é ler a palavra, é orando. É o que diz lá Salmo 16, como purificará o anseio do seu coração. A luz viária desse do caminho também. Convites. Só a palavra. Só a palavra. Não existe homem forte, mulher forte, só a palavra. Eu também estou lendo o livro de Jeremias, mas o que realmente a gente impacta muito é o pessoal ver tudo que foi feito e ainda assim, quando vocês que tiveram lá, que viram tudo que Deus fez, se rebelaram, hoje cometeram tanta iniquidade, imagina a gente que não teve, que não viu tudo isso, né? A gente sabe por leitura. É o que Jesus fala, bem-aventurado não é o que viu, mas o que não viu e creu. Não nós estamos aqui, somos mais que bem-aventurados, porque nós não vimos, mas nós temos. A gente está na vantagem, a gente consegue. Mas se a gente também voltar, a gente praticamente é igual a eles. A gente é igual a eles, tem tantos milagres que acontecem, tantos milagres, tanta coisa que Deus faz, a gente acaba. É interessante que a gente consegue perceber isso. A gente vai e volta. Mas que ele está dizendo que A eles ação não do Espírito Santo nossa vida, né? Nos mostramos já tudo ali com o caminho errado, certo? Por isso que fala, não extingueis o Espírito Santo que é. Olha,
Gente, o povo viu o pão caiu do céu e mesmo assim. Eu estava vendo um debate assim, pode um crente ficar endemoniado? Hoje. O debate era, pode um crente ficar endemoniado? Não, Você acha? eu acho que não. Eu acho que não, mas vai depender de como está essa pessoa, né? Eu acho que não. Não? Vai depender de como está essa pessoa. Tá legal pra você ver. Mas aí Eu você já está fui. dando legalidade para ser possuída, pastor. A ideia, Possuído só tem a marca de a Cristo. pergunta, pode um crente ficar endemoniado se ele dá legalidade? Pode. Porque, Pedro não foi usado? Não, a gente fala sobre Pedro não foi? Mas a gente fala sobre Pedro que ele foi, ali ele deu uma abertura, mas não. Então. Eu reconheço possessão como um espírito demoníaco fazendo morada dentro de Mas às você. vezes a gente não percebe esse estado da pessoa. Você tem uma palavra que vai dizer assim, o demônio está ali no ambiente dele ali, mas a pessoa se conversa, então o Espírito Santo vem, limpa a casa, adorna a casa, mas aquela pessoa não manteve a casa arrumada. Como? Orando, jejuando, com a palavra. Aí volta às 7. E começou a fazer as coisas que fazia no mundo, bebia, farra, tudo mais. Aí o Espírito Santo está falando, não faça isso, senão verde, amarelo, vermelho. Quando chega ao ponto do Espírito Santo está vermelho lá, porque ele não habita em lugar que está impuro. Ele sai. Aí quando ele sai, aquele espírito que vivia lá, que vê a casa adornada, limpinha, e pergunta, tem alguém em casa? Aí ele não ouve ninguém, o que ele faz? Chama mais 7. Aí ele vai, happy hour, tá vazia, chama mais 7, o estado dele é pior que ele. Então, é questão do crente ter esse bom senso de saber que tem o que vigiar e orar. Não é orar e vigiar, é vigiar e orar. A responsabilidade espiritual. Deus, ele já deu tudo isso que está tudo aqui, no manual. Nossa Bíblia é um manual. Como devemos proceder. Quem não quer. Eu acho que se cada um de nós colocar tudo que a gente aprendeu na nossa vida, vai ver que teve muitos episódios que só por Deus mesmo. É misericórdia. Porque lá em João diz: quem falar que não tem pecado é mentiroso. Nós pecamos no pensamento, olhar, ouvir, falar, fazer, não fazer. Pecamos. Mas cabe agora o quê? Me ajuda. Faça isso todo dia. Todo dia eu assisto A gente no trânsito vê cada coisa que às vezes você perde a conta. Vamos lá, esboço. A gente já passou do tema já, né? Restauração do tempo. Restauração do tempo, 1 a 6. Primeiro retorno, 1 e 2. Reconstrução do tempo, 3 a 6. 2. Restauração do povo, 7 a 10. Segundo retorno, 8. Reforma do templo, 7 a 10. 9 a 10. Amém? Vamos lá, ó. Neemias. Hebraico é Nehemiah. É Nehemiah. Jeová consola. Autor de Neemias. Data 425 Ele falou a.C. 5, já tem Local 6. lugar. Versículo chaves. 8 e 9. Neemias capítulo 8, versículo 9. Vamos lá. Vou pegar ele agora. Pastor, o senhor falou 5 livros, já está indo para o 6. Sabe o que tá apagando na cabeça dele? Tá certo. Bem, Eu quero já como hoje para levar. Tem minha mãe. Neemias 8, 9. Quem achou pode ler? 7 pessoas. Neemias 8, 9. Pode tomar? Neemias, o Tishata, Esdra, o Corém, o mestre da Torá e os Levirim, que ensinavam o povo, disseram: consagrem-se hoje a Adonai, seu Deus,
Não lamentem nem chorem, pois todo o povo chorou quando ouviu as palavras da Torá. Então, quando Esdras começou a falar, falou desde até a tardinha, o povo começou a ficar dentro ouvindo e começou a chorar, porque eles estavam completamente fora dos propósitos de Deus. Eles vão ouvir e vão colocar em prática. Leia para nós, Esdras capítulo 7, versículo 10. É 7:10? É. Os descendentes de... Esdras. Desculpa. Portanto, Esdras havia disposto todo o seu coração a conhecer a Torá, lei de Yahvé, do Senhor, a praticá-la e a ensinar em Israel os seus decretos e mandamentos. Então ele buscou, ele cumpriu e ensinou. É o que nós temos que fazer: buscar, cumprir e ensinar. Oi, pessoal. Todo seminarista buscar conhecimento, cumprir e fazer o que determina que nós façamos e ensinar outras pessoas a fazer a mesma coisa. Amém? Personagens principais: Neemias, Sambalat, Tobias e Gesem. Conteúdo histórico. O livro completa a história da restauração do remanescente que voltaram do exílio na Babilônia. Restauração esta começada sob a liderança de Esdras. Pode tomar a sala abaixo. Neemias é o responsável pela reconstrução dos muros de Jerusalém. Tema: segue. Vai. Este livro gira em torno de uma pessoa, Neemias. É uma autobiografia de um homem que sacrificou uma vida de luxo e prazeres para poder ajudar seus irmãos necessitados em Jerusalém. Descreve um homem que combinou a espiritualidade com a prática. Alguém que sabia tanto orar como trabalhar. Absolutamente destemido, ele recusou fazer pactos com inimigos externos e com o pecado interno. Depois de reconstruir o muro de Jerusalém e efetuar muitas reformas gerais entre o povo, a lição principal que ensina a sua vida é que oração e perseverança vencem todos os obstáculos. Amém. Qual era a profissão de Neemias? Era copeiro do rei? Neemias? Governador? Não sei Antes exatamente. dele ser, ele não vai como governador, ele doura Babel. Tá. Qual era a profissão de Neemias? Eu também achei que Copeiro do rei, né? Ele era o copeiro do rei. Ele era o cara que Comia do bom, do melhor, tava... era o cara que testava a comida lá. Fazia Se comida. tivesse envenenado, ele ia morrer. Ele tinha a comida à vontade ali, mas ele abriu muito bom pelos seus irmãos. Compatriotas. Isso aí foi o Quando ele compatriota. chora, ele vai diante do rei, e aí, quando ele sabe dessa notícia que Jerusalém está aos pedaços, caindo aos pedaços ali, ele chora. E aí tem um grande perigo, porque todas as pessoas que compareciam diante do soberano rei, Triste. semblante triste, Morre. e aí a misericórdia do Eterno foi sobre ele e fez que essa tristeza chamasse a atenção do rei. E o rei perguntou: por que tu estás com semblante triste? E ali ele começa a expor a situação e acha graça aos olhos do imperador e consegue uma carta para ir a Jerusalém, reconstruir os muros e também recursos para material humano e material para construir os muros de Jerusalém. Então, no livro de Neemias vai surgir três personagens que foi uma pedra no sapato. Que foi quem? Sambalat, Tobias e Gesem. Gesem. Esses caras aí foram terríveis. Atormentar Neemias. Vamos lá. Esboço, reconstrução dos muros, capítulo 1 ao 7. Preparação, capítulo 1 e 2. Reconstrução, capítulo 3 e 7. E restauração da aliança, capítulo 8 ao 13. Depois temos renovação da aliança, capítulo 8 ao 10. E resposta à aliança, capítulo 11 ao 13. Bem? Sim. Vamos lá. Casa do Menino. Dá para entender que todas essas ações foram para destinar para separar o povo. Oi? E todas essas ações de Deus devem
Lá. Esther. Eita, caramba. Vai. Pode ler. Já cansei. Não, vou ler. Para você ler o quê? Vamos lá. Nome original, Esther. Esther significa o quê? É um nome? Esther é um nome o quê? Esther? Eu esqueci, meu Deus. De rainha? De realeza? Não, Qual Caraca, a origem dele? A origem, eu tô com sono. Isso eu já tinha falado na culto de quarta. Esqueci. dá uma dica. Começa com que letra? Vai, não, vou lembrar. Vamos lá. Abra sua Bíblia de Esther. Aqui é diferente. Porque Hadassah que é em hebraico, né? Não tem ela aqui. Esther é um outro. É Radassa. Não, Esther é nome em outro idioma, vamos dizer assim. É muito diferente. Caraca, eu sei. A Esther? Que saco. Esther? 4,14. 4,14. Pois, se você se calar agora, os judeus receberão socorro e libertação de uma direção diferente. Mas você e sua família de seu pai perecerão. Quem sabe se você chegou a essa posição real precisamente para um tempo como este? Rainha da Pérsia. Caraca! Por que estão segurando? Eu falei com você aqui, ó. A torre, a estátua de Daniel, o império, quem depois que expulsa a Babilônia é os persas. Método dos persas. É porque a minha Bíblia é totalmente diferente da dele. Vamos lá. A Frase Bíblia chave. eu só olhei essa Bíblia, está escrito. Personagens principais: Esther, Mordecai, Xerxes Mordecai. e. Quem escreveu esse livro? Mordecai foi um homem de Deus. Esther. Brincadeira, ele está escrito aqui. Quem foi que invadiu Israel e matou pessoas e levou refém? Agora há pouco tempo, 2 anos atrás. Os. Não, é Não, os. foi aquele. Caraca, Ramais. Palestino? Ramais. Não é Ramais? Ramais, aqui ó, de onde vem? Amã, né? Que é Ramais. Sabe o que significa Ramais? violência. Violência. Tu viu o que eles fizeram depois com o líder? Conteúdo. Deus providencia a salvação para todos os judeus que se encontram no exílio, através de uma judia que foi colocada como rainha, esposa de Assuero, rei do Império Medo-Persa. Caramba. Tema. Agora é contigo. O livro de Esther tem uma peculiaridade que se distingue de qualquer outro livro da Bíblia. Não contém uma única menção ao nome de Deus, nem tampouco a referências à lei ou à religião principal. Apesar de não ser mencionado o nome de Deus, há abundantes sinais de que ele estivesse operando e cuidando do seu povo. O livro registra o livramento por Deus de seu povo de uma ameaça de destruição. Assim como Deus salvou o seu povo do poder de Faraó, ele livrou Israel da mão malvada de Amã. No primeiro caso, o livramento foi efetuado por uma manifestação do seu poder e uma revelação de si mesmo. Mas no último caso, Deus permaneceu invisível ao seu povo, aos seus inimigos, efetuando a salvação por intermédio de instrumento humano e meios naturais. É a ausência de nome de Deus que constitui a beleza principal do livro e não deve ser considerado como uma mancha sobre ele. Amém? Esse é o único livro da Bíblia que não fala em nenhum momento o nome do Eterno. Quais os 2 livros do Antigo Testamento que levam o nome de mulheres? Esther. Esther e Ruth. Aqui no livro de Esther dá-se origem a uma festa que até hoje em Israel é comemorada. Você sabe o nome da festa? Não? Festa de Purim. Essa festa que foi inaugurada depois que teve o contra-ataque de Israel com aqueles que iam atacar a nação, né? Defesa. E eles prevaleceram. Aí a forca construída por Ramá,
Tinha quantos metros? 8 ou 7. 10 metros. Ficou no pátio do quintal dele. E assim, quando é levado a situação ao imperador, a rainha leva ele, aquela sentença que Naamã ia fazer com Mordecai cai sobre ele, mas não somente sobre ele, cai sobre ele e os filhos. Então vai ser morto ele, a mulher e os 10 filhos. 10? 10 filhos. E Mordecai passa a ser o primeiro-ministro ali no lugar que ele Alexandre de Moraes. Aí tem aí o esboço. A ameaça aos judeus, capítulo 1 ao 4. A escolha de Esther, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 20. Os planos de Ramá, capítulo 2, 21 até o capítulo 4, 17. E a vitória dos judeus, capítulo 5 ao 10. O retorno do exílio. O retorno dos judeus para sua pátria foi conseguido através de 3 monarcas persas: Ciro, Dario e Artaxerxes, bem como os líderes judeus como Zorobabel, Josué, Ageu, Zacarias e eles. Esses livros aqui, Josué, Ageu, Zacarias, é tudo contemporâneo, tá bom? Quando vocês forem ler, contemporâneo. São do mesmo convívio. Josué? Josué, não é Josué, o livro de Josué não, Josué um sacerdote. Ah, sim, mas os líderes são contemporâneos. Ah, tá. Mas Zacarias, Ageu foi o que chorou, né? Quando viu o segundo templo, né? Oi? Ageu. Eles anciões. Os anciões. Ele chorou. Aí tem retorno, primeiro retorno, data 520 a.C. com Zorobabel. Segundo retorno, em 457, ou seja, passou 63 anos. Caraca, muito tempo. Com Esdras. Depois veio o terceiro retorno, que passa 13 anos, foi em 444 a.C. com Neemias. A gente não se passa por uma coisa rápida. Tipo, um ano semana que vem, por exemplo. Ou o mês que vem, né? Vamos dizer assim. 100 anos. Porque isso aqui é muito importante. Deu uma diferença muito grande. Quase 100 anos pra Todo mundo mesmo. Depois vocês vão ler com calma um bocado, né? Sim, goleiro. Vamos lá. Primeiro retorno. Eu já não estou aguentando mais, já não entra nada na minha 1 ao cabeça. 6. Os primeiros 6 Ele já capítulos. tá cansado. No livro de Esdras registram os primeiros regressos dos exilados. Em Esdras encontra-se 2 cópias do decreto de Ciro, autorizando o regresso dos judeus. A primeira, Esdras capítulo 1, versículo 2 ao 4, está escrito em hebraico, e a segunda, Esdras capítulo 6, versículo 3 ao 5, em aramaico. Nenhuma nem outra são completas, pois são complementares à promulgação do dito decreto que foi publicado em hebraico oral enviado aos judeus do exílio, e a cópia em aramaico foi arquivada em Akbatam, está em Esdras capítulo 6, versículo 2, residência do verão de Ciro. Sem dúvida, o decreto foi feito em hebraico, foi dirigido e entregado aos judeus da corte persa, ou talvez pelo próprio Daniel. Para esse primeiro regresso de Deus, demorou grandes livros como Zorobabel, um descendente da casa de Davi, Josué, que é Jesua. Somente 42.300 judeus voltaram como estavam, e muitos que somavam um total de 50.000 pessoas. Os anais referem a pobreza dos repatriados. De cada 6 pessoas, uma era dona de um burro ou de um escravo. De cada 60, só um dispunha de um cavalo. De cada 100 pessoas, um tinha um camelo. De cada 175, um era dona de uma mula. Nesse período foi reconstruído o templo e reativado o povo. O segundo retorno, 7 a 10. Mais ou menos 80 anos depois, mais um grupo de judeus retornaram à sua casa. O capítulo 7 a 10 do livro de Esdras descreve o retorno de Esdras a Jerusalém, para ajudar a trazer um avivamento espiritual ao seu povo. Entre a edificação do templo e a chegada de Esdras a Jerusalém, há um espaço de 58 anos. O capítulo 6 termina no ano 516 a.C. O próprio Esdras entra em cena no capítulo 7, no ano 458 a.C. Entre esses
2 capítulos, Xerxes, Assuero, subiu ao trono da Pérsia. Xerxes, desculpa, mas esse é o de Esther? Assuero, esse é de Esther? Não. 485 e 465 a.C. De tal maneira que os acontecimentos do livro de Esther ocorreram neste período. Neste intervalo, a espiritualidade decaiu em Jerusalém. A nova geração nada sabia de causa dos fervor de seus pais e avós. A fraqueza caracterizava as práticas de fé, ou seja, os judeus não cumpriam estritamente a lei de Moisés, pelo que Jerusalém caminhava novamente para a decadência. Mas Deus levantou um homem, Esdras, para fazer o povo voltar a ele. Amém? É o segundo retorno. O terceiro retorno, Neemias capítulo 1 ao capítulo 7. 13 anos depois, Neemias, de terceiro grupo registrado, que retornam à sua pátria. O livro de Neemias relata a inclusão no período de construção e restauração após o cativeiro. O grande efeito de Neemias constituiu na reconstrução dos muros de Jerusalém. Este foi conseguido depois de 52 dias. Ele levou 52 dias para reconstruir o muro, tá? Pouco, não. O livro de Neemias tem grande valor, pois nos ensina muito princípio prático de como poder realizar a obra de Deus em situações que é necessário enfrentar diversas formas de oposição. Com esse terceiro regresso, temos a reconstrução do centro político e espiritual da nação, mostrando a fidelidade de Deus na restauração. A Thaís falou que foi pouco, não meteu mão em pedra nenhuma lá na época, ainda tinha que ficar com a espada na mão para não ter luta. Aí 52 dias é pouco. Amém? Aí tem. Não, tem Jó também agora. Tem aqui, ó. Agora Chega. são os proféticos. Chega. Aí semana que vem a gente vai pegar os livros poéticos, tá? São os Não, a gente leu mais de 5 livros hoje. Foram 5. Não foi, filho, é primeiro e segunda Reis. Ele segundo. Primeiro e segundo reis. Não, são 2 livros da Não. nossa Bíblia. Ah, judaica, não tô lá, eu tô Primeiro e aqui. segundo reis. Crônicas. Ana, Esther e... Alguma pergunta? Sim. Vou estar certo ou errado. Quando Jesus vai voltar? A gente vê que eles foram. Espero que seja Não, deixa. Pode falar, Não, pode pode falar. Eu não sei, fiquei na dúvida aqui. Não, pode falar, que é para isso. Não. Aqui. Poxa, você atrapalhou. Não, tava brincando com o Rafael, tava brincando com ele. você não. O raciocínio do Ele te atrapalhou sim. Não me atrapalhou, não. Eu tenho essa. Foi não. Isso é culpa do pastor. Pastor, eu já estou afiado com uma pergunta bíblica. Eu já estou afiado. Nem tem essa história não. Formado em heresias. Velho Testamento, na mão mesmo. Aí heresia sim. Qualquer um deles menos é igual. Por quê? Em heresia Eu sou sim. decidido. Eu aprendi que dá para ler a Bíblia em poucos minutos só com essa apostila aqui. Pessoal, não traz a Bíblia aqui no celular. É lógico que não, que eu vim do trabalho. Só traz aqui a Bíblia no celular. Você estava em casa e nem a apostila tu trouxe. Ele sabe qual apostila que ele trouxe, Lu? A sua, do seu lado. Eu falei, traz a apostila pra mim. Deu 2 vídeos, pastor, que É o o outro amor cancelou. marcou, né? Uhum, sim. Amados, boa noite, paz. Eu vim trazendo